Olá a todos, este é o canal Jason Rosa e vamos direto ao assunto. Muitos já falaram muito a respeito da tecnologia de reconhecimento facial. Nós aqui também já falamos muito a respeito disso, só que nós nunca tínhamos tido a oportunidade de observar como esta tecnologia aplicada na prática em uma dita democracia poderia ser nefasta às liberdades das pessoas. E agora nós estamos tendo essa infeliz oportunidade de ver na prática como isso pode prejudicar a liberdade de um ser humano. Essa matéria aqui nos concede essa, por um lado, felicidade de sabermos como é isso para que, quem sabe, as pessoas tomem consciência e tentem evitar isso. E, por outro lado, a infelicidade de ter o conhecimento de que alguém está sendo submetido a esse tipo de coisa. Então a matéria começa dizendo: a democracia que usa reconhecimento facial para registrar os rostos de seus cidadãos. Então o povo aí sendo submetido a isso. Se uma pessoa no estado da Austrália Ocidental contrair o flagelo, ela deve permanecer vamos dizer assim, dentro do seu domicílio pelos próximos 7 dias. A gente tem de cuidar aqui com algumas palavras, vocês sabem. Não só ela, mas também os seus contatos próximos. A polícia checa seu paradeiro mandando mensagens de texto periódicas e exige que uma selfie seja enviada em 15 minutos. A tecnologia de reconhecimento facial e o rastreamento por GPS são usados para determinar se a pessoa que tirou a selfie está de fato em casa. Então você note que essa questão do flagelo ela deu a abertura para esse tipo de controle. Eu falei para vocês que a tecnocracia começou de fato a ser implantada em março de 2020. Então vamos repetir, uma pessoa ela é diagnosticada com flagelo, tanto ela quanto qualquer contato próximo dela está detido dentro de casa por 7 dias. Se a autoridade desconfiar que ela possa não estar, ou enfim, se ela quiser fazer uma checagem para verificar se ela está em casa ou não, requisita uma foto, tem de ser mandada em 15 minutos. O celular tem de mandar a localização de GPS para determinar que está realmente em casa, e aí a autoridade sabe se está ou não. Se não estiver, eles rapidamente batem a sua porta com uma multa potencialmente pesada, ou seja, você acaba ficando na barra, porque senão os recursos que você angariou com seu suor, com trabalhos às vezes de meses e meses, vão embora em uma única multa. As pessoas estão sendo subjugadas, por conta de toda essa tecnologia e também, vamos ser bem sinceros, por conta do nosso materialismo, porque nós adquirimos bens, nós adquirimos conforto, nós adquirimos casas e carros e nós não queremos perder isso. E para não perdermos o nosso conforto, para não levarmos essas multas pesadas, quem sabe futuramente isso acabe acontecendo conosco também, como está acontecendo na Austrália. O aplicativo G2G da startup de tecnologia local Genvis foi usado por mais de 150 mil pessoas no estado desde que foi lançado em setembro de 2020. Então você note aí que eles estão há quase 2 anos sob esse jugo. A mesma tecnologia, fornecida por empresas diferentes, foi testada nos estados de Nova Gales do Sul, Vitória, Austrália do Sul e Tasmânia. A Austrália se destaca como a única democracia a usar a tecnologia de reconhecimento facial para ajudar nas medidas de contenção do flagelo, enquanto outros países rejeitam esse tipo de vigilância. Então vocês notem que a Austrália, Nova Zelândia também, vocês viram várias medidas aí bastante fortes, de repressão às liberdades, sob o argumento de que isso tem aí uma outra finalidade. Pode até ter, não estamos dizendo que não tenha, mas por outro lado, esse tipo de argumento está sendo usado para esse controle que, na minha opinião, é sim draconiano e não tem nada de democrático nisso. Então, algumas localidades, algumas cidades estão tentando já reagir previamente a isso. Por exemplo, São Francisco foi a primeira cidade dos Estados Unidos a introduzir uma moratória contra o uso do reconhecimento facial pela polícia em maio de 2019. Foi seguida rapidamente por Oakland, também na Califórnia, e Somerville, em Massachusetts.
A Amazon, a Microsoft, a IBM e o Google declararam que não vão vender seus algoritmos de reconhecimento facial para órgãos de segurança pública até que haja uma lei federal em vigor. E vocês duvidam que essa lei vem e vem rápido? Por isso, pessoal, eu digo para vocês, cuidado com quem vocês escolhem para ser o síndico do seu prédio, para ser o administrador do seu clube, para quem é que você escolhe para ser o político de ocasião, porque é através das leis, através de decisões e regramentos que esse tipo de coisa vem. Quantas pessoas não foram impedidas de entrar num simples clube, por exemplo? E as pessoas acham que tem de lavar as mãos quando vão tomar certas decisões. Não lavem as mãos, pessoal. Em novembro de 2021, a Meta anunciou que o Facebook excluiria 1 bilhão de identidades faciais de usuários e deixaria de usar a tecnologia para marcar pessoas em fotos. Acredite quem quiser. A Comissão Australiana de Direitos Humanos pediu uma moratória para o uso da tecnologia até que o país tenha uma lei específica para regular seu uso. Ativistas de direitos humanos dizem que há potencial para que os dados potenciais obtidos sejam usados para fins secundários e que esse é um caminho para se tornar um estado de vigilância. Espera aí. O temor deles é que os dados sejam usados para fins secundários. Esses fins para o qual já estão sendo usados já não é um estado de vigilância. As pessoas já estão sob vigilância. Então não são os possíveis fins secundários para os quais esses dados sejam usados o grande problema. O problema é para os fins para o qual já estão sendo usados. E fins secundários podem ser ainda piores do que esse. Grupos como a Anistia Internacional alertam ainda que o uso do reconhecimento facial leva à discriminação. Pessoal, eu não acredito nessas entidades aí que dizem que estão defendendo a liberdade. Porque funciona, na minha opinião, funciona assim. Um grupo que lá na frente, que agora se levanta aí para dizer não, nós somos contra, e começa a movimentar o povo e fazer abaixo-assinado, enfim, simula aí uma tentativa de barrar esse tipo de iniciativa. Lá na frente, quando um outro evento acontece, esses grupos estão preparados para ceder à passagem desse tipo de situação. Então as pessoas acabam não se organizando, não fazendo realmente uma oposição a esse tipo de coisa para defender suas liberdades, a sua integridade, os seus direitos, afinal. Não se organizam porque elas dizem, não, mas já existe uma entidade aí se organizando para isso, já existe alguém combatendo, então eu posso seguir a minha vida normalmente. E aí, quando vê, essa entidade na hora H, ela acaba, vamos dizer assim, abrindo as pernas, como se diz, né, popularmente. Então, veja aqui o que diz um professor lá de Monash, em Melbourne. Ele diz, o flagelo criou todas essas novas justificativas para o uso da tecnologia de reconhecimento facial. Claro, era o que eu vinha dizendo desde o começo. Então ele continua, tudo ficou online, as organizações estavam tentando fazer as coisas funcionarem muito rápido. Mas não se pensou nas implicações. Como não se pensou? Qualquer idiota percebia isso. Só que aqueles que tinham a intenção totalitária foram avançando e os povos simplesmente não tiveram como se opor a isso. Agora, estão dizendo que isso aí trouxe implicações ruins às liberdades, uma coisa tão óbvia, né? Mas será que esses discursos de ocasião, esses discursos de agora, vão perdurar lá na frente, quando eventualmente algo assim se repetir? Queremos viver em um mundo onde tudo é digitalizado e não há espaços privados? Ele pergunta. Isso cria um nível totalmente novo de estresse que não leva a uma sociedade saudável. Óbvio que não. Aliás, em 1984, o livro 1984 fala exatamente disso, dessa sociedade aí que a Austrália está vivendo agora, em não tão grande medida, mas já sendo iniciado. O consentimento é necessário para que o aplicativo G2G seja usado. Também foi necessário após os incêndios florestais do verão de 2020 na Austrália, quando aqueles que perderam seus documentos de identificação usaram o reconhecimento facial para receber ajuda financeira do governo. Então sempre tem o tal do docinho da bruxa, né?
Mas houve ocasiões em que a tecnologia de reconhecimento facial foi usada de forma velada. Não teve nada de velado nisso. Em outubro foi descoberto que o grupo de lojas de conveniência 7-Eleven violou a privacidade de seus consumidores ao coletar a identificação facial de 1,6 milhão de clientes australianos, quando os mesmos completaram pesquisas de satisfação. Isso é de menos, pessoal. Janeiro lançou uma licitação para a empresa construir e implantar os dados. O reconhecimento facial está à beira de uma implantação relativamente ampla. A Austrália está se preparando para usar o reconhecimento facial para permitir o acesso a serviços governamentais. E entre os órgãos de segurança pública há definitivamente um desejo de ter acesso a essas ferramentas. Eu não sei se aconteceu com vocês, eu acredito que isso foi feito no Brasil inteiro, pelo menos aqui onde eu resido foi feito. Quando a gente foi fazer o recadastramento eleitoral, foram pegos as identidades, a face, uma foto da face, se eu não me engano, do olho e das digitais. E aí eu me pergunto, por que é que foi tomado esse tipo de informação, se quando você vai votar não há uma câmera de vigilância, uma câmera que vai captar a sua face para ver se é você que está lá, não há um equipamento para tomar a sua digital para ver se é você, não há coleta desses dados na hora de votar. Então eu pergunto, por que é que esses dados foram coletados? E foram, pelo menos os meus foram, e de outras pessoas. Eu não sei se isso aconteceu no Brasil inteiro, até pergunto para vocês se vocês também foram obrigados a isso, né? E quando você faz o passaporte internacional também, né? É requerido isso. Em 2019 foi proposta uma lei para regulamentar a tecnologia de reconhecimento facial, arquivada depois que uma revisão do Comitê Parlamentar descobriu que não havia proteções de privacidade adequadas. Veja só a discussão que eles fazem. A discussão deles é se há proteção de privacidade, no sentido de que se o governo tomar esses dados de você, essas informações faciais, ou as suas digitais, enfim, a íris do seu olho, se o governo tomar isso, a preocupação deles é se isso vazar para terceiros, para uma empresa, para um hacker, ou seja lá para quem. A minha preocupação não é só essa, a minha preocupação é que o próprio governo tenha essas informações, porque eu não sei se vocês conhecem aquela história de quando o povo de Israel foi para sofrer um censo, onde eles fariam a contagem do povo, e aí há aquela passagem de que Deus teria condenado a simples contagem do povo, que o povo não deveria ser nem mesmo contado. E aí as pessoas... Por quê? Porque a partir do momento que você conta o povo, você sabe qual a população do seu país, você já começa a ter um controle em cima dessa população. Quantos homens tem residindo em tal município, em tal estado? E aí, de repente, surge uma pesquisa. Qual a sua faixa de renda? Qual a sua escolaridade? As pessoas vão entregando seus dados. Qual a sua... Enfim, as suas preferências. Você tem geladeira? Não tem? Quantas televisões? Quantas casas? Quantos filhos? Eles querem saber cada vez mais e mais das pessoas. E as pessoas vão fornecendo seus dados sem pensar, por que é que eu estou fornecendo esses dados? O que eles vão fazer com essa informação? É para promover políticas públicas mais adequadas, né, de acordo com a capacidade do Estado, adequar a capacidade do Estado às necessidades do cidadão, e assim por diante. Sempre há uma desculpa para isso, só que, então, aparentemente haveria uma provisão de uma certa segurança vinda do Estado, né? Ele forneceria algumas regalias, alguns benefícios para vocês, para nós, né? Que nos protegeria de certas vicissitudes, só que é sempre aquela história, quando você recebe uma certa segurança, você vai perdendo liberdade. E cada vez mais as pessoas estão perdendo suas liberdades. Para que vocês tenham uma ideia, houve uma época em que as pessoas nem sobrenome não tinham, né? Elas tinham apenas o primeiro nome. E depois elas eram chamadas, o filho de fulano de tal, João, filho de Paulo, né? E aí vieram, né? No inglês é bem fácil, né? O Paulo, filho de João, é Paul Johnson, né? Son seria filho, João, então Johnson acabou virando um sobrenome.
Por quê? Porque não era interessante identificar as pessoas com sobrenome. Hoje nós temos os nossos nomes em caixa alta nas identidades, nos CPFs. Isso, de uma certa maneira, é um símbolo de submissão, de escravidão. De uma certa maneira, numa pequena medida, sim, porque nós estamos aí entregues, né? Nós entregamos parte da nossa identidade a um ente estatal que é controlado ora por uma pessoa, ora por outra. Em algum momento podemos ter aí no Estado uma pessoa mal intencionada. Houve época também em que não se identificavam os endereços. Napoleão Bonaparte foi o homem que criou a identificação dos endereços através de número. Então ele começou a nomear as ruas onde as pessoas viviam e ele teve, aliás, não foi ele que deu o nome das ruas, mas ele começou a exigir que as ruas tivessem nomes e começou ele sim, né, a identificar as casas por números, colocando o número ímpar de um lado e o número par de outro. Acho que vocês todos já sabem disso, né? Bom, parece algo muito bom, porque aí nós podemos receber as nossas correspondências, as pessoas que nós queremos que nos encontrem podem nos encontrar. Mas aí, por que o governante Napoleão identificou as ruas e casas? Porque também o Estado pode nos encontrar com maior facilidade, um agente estatal. E a partir do momento em que um dia o Estado eventualmente possa se voltar contra as pessoas, como está se voltando agora nessa questão aí na Austrália, nós estamos vendo, na minha opinião, isso é algo que é predatório às liberdades. Quanto mais dados nós tivermos fornecido, melhor, né, para eles. Então, se foi um grande avanço no passado eles obterem um endereço mais preciso das pessoas, hoje o GPS fornece a localização exata em tempo real. Então, nós, evidentemente, estamos nos encaminhando aí para tempos nunca antes vividos na história da humanidade, que serão muito trabalhosos, tão trabalhosos quanto jamais foram durante toda a história humana. Pessoal, a gente vai fazendo esses alertas com a esperança de que vocês, dentro da pequena medida das possibilidades que cada um de nós temos, faça a sua parte. Não se omita quando você tiver de fazer certas escolhas, porque as nossas escolhas, sim, repercutem em nossas vidas. Aqueles que lavam as mãos, como Pôncio Pilatos, eles estão praticando um pecado da omissão. Então é melhor você ser quente ou frio do que ser morno. E isso diz respeito a todas as decisões que você tomar. Pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.